Shalom, meus amigos! Eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou Thay Matias. E estamos começando mais um podcast... Tá escrito! E no dia de hoje... Especial. Muito especial. Estamos aqui com uma serva do Senhor, nossa diaconisa, Roberta. Glória a Ela Deus. que é líder do Geração Vida, lá da freguesia. Uma igreja filha da nossa igreja aqui, Afonso Pena. Top demais. E o que é o Geração Vida, né? Vamos primeiro começar por isso. De repente a pessoa escuta. O que é Geração Vida? Isso. É a escolinha bíblica para as crianças. Guti-guti. Ah, meu Deus. É o lugar mais fofo da igreja, né? É verdade. É o lugar mais fofo. É lá onde o meu e o seu filho aprende a palavra de Deus, aprende a adorar, louvar o Senhor, desde pequenininho, né? Porque a gente recebe no berçário, depois eles vão crescendo, enfim, tem muita coisa pra gente falar aqui hoje, mas a gente tá com essa convidada super especial para ela explicar tudo, como é que funciona, tirar nossas dúvidas e mais do que isso, né? Trazer aquele gostinho de eu quero colocar o meu filho no Geração Vida, né? Porque esse é o nosso maior propósito aqui. Que você aí em casa seja alcançado pela vontade de falar assim, não, tô perdendo tempo de não levar o meu filho para essa igreja maravilhosa que abraça as crianças e que sabe a importância que nós temos que cuidar das crianças. Então, eu vou deixar ela falar um pouquinho, te agradecer pela sua disponibilidade, Seja muito né? bem-vinda. Assim, é um prazer receber você, uma pessoa doce, amável, né? Que cuida tão bem das nossas crianças, a gente é tão grato por isso. Então, esteja muito à vontade aqui nesse nosso bate-papo. Amém. Primeiramente, queria agradecer a vocês pelo convite, pela confiança, a Deus por todo esse movimento aqui é em função dele, para ele, e nós somos apenas canais, instrumentos dele para pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, principalmente as crianças. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse amor que nasceu no meu coração, Deus colocou isso na minha vida. E eu louvo a Ele por isso, porque hoje eu me vejo uma pessoa melhor, uma cristã melhor, uma mãe melhor. É muito em função do Geração Vida da questão do ministério infantil. Sim. Da ministração das crianças, da importância. E hoje, graças a Deus, a gente passa por um momento que as igrejas estão percebendo isso. Verdade. Aquele jargão que as crianças são a igreja do amanhã, tá caindo por terra. E em nome de Cristo Jesus, a gente já está conseguindo ver manifestações do Espírito Santo nas crianças, crianças sendo altamente usadas pelo poder de Deus. Mas isso precisa também de uma consciência nossa, né? Dos adultos, dos pais e principalmente das igrejas. E uma grande responsabilidade. Às vezes as pessoas pensam que a salinha das crianças bota os brinquedinhos, só joga tudo, né? Pastor fala sobre isso, né? A salinha das crianças não é um depósito de crianças. Você coloca ali para elas brincarem enquanto a gente assiste ao culto, né? E a Roberta falou de uma coisa que a gente escutava muito mesmo, né? De as crianças são a igreja do amanhã. Não, as crianças são a igreja do hoje, do agora, né? O que está sendo construído é o que vai impactar futuramente, né, as nossas gerações. Então, pra gente começar, a gente sempre começa aqui com o que tá escrito, né, pra gente aprofundar um pouquinho nesse assunto que é maravilhoso, que, assim, enche os nossos corações de alegria, né? Eu que sou mãe posso dizer, assim, que é uma alegria estar numa igreja que tem esse olhar atento ao ministério infantil, né? Então isso é muito importante porque tá na palavra, tá escrito, e você pode nos acompanhar em Mateus 19, no verso de número 13, assim diz a palavra do Senhor. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim.
porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então, essa passagem é muito linda, né? Muitas vezes nós usamos até essa passagem, né? De que Jesus deixa vir os pequeninos, Sim. né? Tão importante é os pequeninos, e nós vamos discorrer sobre qual é a visão que Jesus, né? Muitas vezes até ele compara, nos faz comparações que devemos ser como as crianças, né? Mas antes da gente aprofundar nisso, eu queria começar assim, você falou um pouco desse ministério, quanto tem mudado a sua vida enquanto mãe, falar um pouquinho de como é que isso aconteceu para você, onde é que nasce assim o ministério na sua vida, esse chamado, e aí depois a gente aprofunda sobre o ministério propriamente dito. Então, o Ministério Infantil Geração Vida chegou na minha vida, eu me converti na Nova Vida, me batizei na Nova Vida, então o Ministério Infantil ele já iniciou, foi meu primeiro ministério efetivamente pós-batismo. Uhum. Me batizei na Igreja Nova Vida de Vila Isabel, e eu lembro que o domingo seguinte ao batismo, o pastor Alexandre Gama falou, olha, todos que se batizaram vão começar a trabalhar no Geração Vida. E o reino de Deus é isso, é serviço. Quem está sentado no banco há muito tempo tem algo errado. É verdade. A palavra de Deus fala, Jesus ele veio para servir. Então nós que temos esse entendimento da palavra, cremos que Jesus é o nosso único suficiente Salvador, a gente precisa servir. Verdade. E eu dou glórias a Deus que essa liderança teve essa visão. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Não tinha experiência nenhuma com crianças, não tinha nenhum primo, assim, distante, que pudesse trocar uma fralda, nada. É um pouco assustador, né? Assustador. E aí eu vi aquelas crianças, né, correndo e um monte de criança. Meu Deus. Não, fica tranquila. E eu lembro que era o pastor Carlos Eduardo, hoje da sede. Também era um dos professores de Geração Vida. Eu comecei acompanhando ele lá na salinha. Não, primeiro você vai auxiliar. E aí nisso fui ficando. A diaconisa Luciana Gama, né, a esposa do pastor Gama, depois me chamou para ir para os adolescentes, para os juniores, para os adolescentes. E posteriormente para o Royal Kids, que era um ministério de missões infantis. Legal. Que a gente fazia, né, missões, eram aulas mais específicas para missões, países perseguidos, orações, né, nesse foco. Mas enviava as crianças, não, né? Não, aí não dá. Literalmente só pra saber, é uma dúvida. Pode ser, já bota na malinha, envia as crianças, não. É outra missão. É outra missão. E aí, nisso foi crescendo. Fui gostando. Deus foi transformando isso. Aquele desafio, aquele medo que a gente vai vendo, vai nos impulsionando, porque você quer estudar mais. São perguntas que a gente... Nível hard, né? A criança não tem filtro, né? Ela vai. E assim, o adulto, ele tem a questão do filtro, a questão de uma maturidade, de uma racionalidade que até impede, muitas das vezes, da nossa fé. E eu creio muito quando a palavra de Deus fala que nós devemos ser como crianças, e tem um louvor que fala isso, quero ser como criança, te amar pelo que é. Muitas das vezes nós adultos criamos barreiras da nossa razão, das nossas experiências de vida, frustrações, isso não pode acontecer. A criança não. A criança ela é pura, a criança ela não tem certos entendimentos. Só vai. E aí ela te pergunta determinadas coisas que nem você já parou para pensar, mas realmente, como é que pode isso? E você vai estudando, você vai se capacitando e vai crescendo espiritualmente, ministerialmente, sabe? Então, foi aí que começou, depois me casei, fomos para Nova Vida da comunidade do Borel, e lá eu me vi num outro desafio, porque eram crianças completamente diferentes da realidade com as quais eu vinha. Era uma igreja lotada de crianças, onde as crianças iam sozinhas para a igreja. Olha isso. Né? E aí eu vi um outro lado do Ministério Infantil, que como as crianças são evangelísticas, como pais vão à igreja por intermédio delas. E é o que a Thay falou agora, pra gente que é mãe, hoje eu sou mãe de duas,
A escolha da sua igreja está muito pautada nos seus filhos. Com certeza. Eles estão sendo ministrados, eles têm uma amizade sadia, né, que crê, que que aprenda os mesmos valores que a gente está ensinando em casa. Então, isso é uma tranquilidade. Quando eu cheguei lá no Borel, o meu esposo Flávio foi enviado para lá e, né, eu assumi também, abracei Geração Vida, aquela quantidade de criança, e são crianças com necessidades diferentes, uma carência maior, mas também muito amor a exalar, com contextos de vidas muito difíceis, crianças sendo tendo manifestações demoníacas efetivamente. Então, assim, foi um desafio. Mas todo desafio, Deus, ele vai nos capacitando. Verdade. E aí fomos para engravidei, tive minha primeira filha, Manu, e fomos para a freguesia, e assim a gente está indo. E eu sempre com o Ministério Infantil então acompanhando. Já foi uma coisa assim, Deus te entregou esse presente aí, só vem crescendo, lapidando, né? Vai realmente assim, eu vejo isso, né? O quanto que a criança, ela faz a gente crescer espiritualmente, porque é isso, são muitas perguntas, assim, às vezes eu me deparo com umas coisas, um certo dia o Arthur perguntou assim pra mim, mamãe, por que se Deus já sabia que a Eva ia comer o fruto, por que ele colocou lá? Aí você fica, pã, dá só aquela tela azul, né, porque olha só o nível onde ele vai, né? As crianças, de um modo geral, no porquê daquilo Porque aí ele começa, né? Porque aí não teria entrado mal, o pecado não teria entrado, e aí. Aí eu falei, e aí vamos fazer. Eu falei com muita humildade. Eu falei com ele, eu parei assim, fiquei olhando e falei, filho, a mamãe vai estudar um pouquinho para poder te responder, porque talvez a resposta que eu tinha para dar a ele, assim, para mim é bem óbvio, não fosse, naquele momento, ele não fosse conseguir entender. Então eu falei, a mamãe vai estudar e depois a gente volta a conversar. Porque é isso, né? O preparo de ter que falar, como falar, né? Eles não entendem. Não dá para você também, né, falar sobre... Assim, e é incrível. Então, realmente, é um crescimento que vem, né, por meio da criança, ela vai te instigando, né? E a importância de sanar essas dúvidas. Porque as crianças que têm determinadas dúvidas e questionamentos, elas, se não encontram resposta ali, vão procurar resposta em algum lugar. E acaba, às vezes, perguntando para uma pessoa que tem eu acho que foi assim, eu acho que é verdade. Totalmente fora da Bíblia, totalmente fora, né? Então, é muito importante. Isso que é muito importante, né? E para isso, a gente precisa entender como é que funciona dentro da salinha. Porque, por exemplo, eu não tive essa experiência dentro da salinha. Eu também não. Pois né? Eu também não. É porque me converti, né? Grande, eu também. Não tive essa experiência. Né? Assim, e nem como professor também, não tive essa experiência. Esse ministério também, assim, já fiquei algumas vezes, né? Mas, assim, não de estudar e realmente só mesmo a minha experiência com o Arthur. Então, assim, a gente queria que você falasse a importância, que a gente já está até um pouquinho, né, discutindo sobre isso, e como é que funciona isso dentro da salinha. O que é uma salinha bíblica para crianças? Então, vamos primeiro na importância. Quando a gente entende a importância do Ministério Infantil, fica mais fácil a gente transcrever isso, colocar em prática isso dentro da salinha. Lá em João 21, capítulo 15, versículo 15, capítulo 21, versículo 15, quando Jesus ele aparece aos discípulos depois de ressurreto, ele pergunta a Pedro, você me ama? E Pedro responde, claro, eu te amo. E Jesus fala, primeiramente ele fala, apacenta os cordeiros. E aí depois Jesus fala novamente, Pedro, você me ama? E aí ele fala, eu te amo. Então pastorei as minhas ovelhas. A gente consegue ver que primeiro ele fala os cordeiros. Os cordeiros são o quê? Os filhos das ovelhas. Ali a gente está tendo... Nada na Bíblia é à toa. Tudo é detalhe. Verdade. Os cordeiros, eles são os filhos das ovelhas. E está colocado em primeiro lugar a Pedro. Olha, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas.
cuida dos meus cordeiros. E é isso que a gente tem que entender como igreja, como pais. A partir do momento que a gente entende a importância do evangelho, a importância da redenção, que o reino de Deus é das crianças. Eu tenho responsabilidade por essas crianças. Todos nós. Óbvio que os pais têm a autoridade, a responsabilidade, e isso também a igreja tem que trazer esse entendimento, é o papel da igreja também, trazer esse entendimento aos pais. Olha, você não deve terceirizar a educação dos seus filhos, o crescimento espiritual dos seus filhos, né? Porque hoje tem uma terceirização de tudo. A gente terceiriza o trabalho de casa, a gente terceiriza o serviço, só que tem coisas que não dá para serem terceirizadas. A escola ela não vai fazer um papel que eu, mãe, preciso fazer. Isso é verdade. Ela vai educar, não vai educar, ela vai instruir a minha filha em determinadas disciplinas, mas a educação ela tem que vir de mim e do pai dela. E não vai escutar aquela frase, né? Você não é minha mãe. Né? É isso. E a igreja, da mesma forma, a gente está auxiliando a família, os pais, nesse crescimento espiritual dessas crianças. Até porque, hoje em dia, a gente está num cenário muito IBGE, né? De pais que só vão na igreja domingo de manhã. Ou poucas as famílias que você vê domingo de manhã, domingo de noite. E menos ainda que vão num culto da semana e domingo de manhã, domingo de noite. Então, a influência que a igreja tem sobre a vida dessas crianças é muito menor do que no dia a dia. É verdade. Né? E a gente está vendo hoje um abandono geral parental, né, dessas crianças. Eu não estou falando de abandono de crianças no sinal, na rua, não. Abandono de crianças dentro de casa. Uma vez que você dá o tablet para ela porque você está cansado. Você deixa ela na frente do YouTube o dia inteiro porque você não quer saber o que está acontecendo. Você quer dar uma relaxada e ficar lá no Instagram, curtindo, fazendo stories. Só que ali a internet é uma terra sem limite. Verdade. Né? A internet, os jogos eletrônicos. Então, assim, voltando, a importância do ministério é apacentar, pastorear, educar essas crianças biblicamente, trazendo por meio do quê? Da verdade. É muito mais fácil eu ensinar uma verdade do que ficar justificando inúmeras mentiras. É verdade. Né? É muito profundo, né? O diabo, ele tá aí ao nosso derredor. O mundo, a gente vive num mundo caído. Né? E o mundo não é caído de hoje, o mundo é caído desde a queda. Porque o mundo tá muito mal hoje. A gente estava conversando isso agora, ainda há pouco. Né? Porque o mundo tá mal. Você escuta muitas mulheres falando isso. Não quero ter filho, muitos casais. Não quero ter filho, o mundo tá muito ruim. O mundo sempre foi ruim, meus amados. Né? Depois da queda, um irmão matou o outro. Então, assim, as coisas são... O que tem a nossa geração passa por uma dificuldade em relação ao acesso de informação. Isso realmente está acontecendo. As crianças, elas têm muito mais informações que não são pertinentes à idade, não são ligadas a ela, muito mais fáceis. Pula etapas, né? Pula etapas. As crianças têm acesso a informações que... A gente não tinha, não fazia nem ideia de certas coisas. Você vê as crianças hoje pequenas e ali já tem um nível de informação, conversa com você, às vezes fala coisas que você, olha, gente, é um adulto que tá falando. As crianças falam, não é possível. Ele já tem uma mentalidade que vai muito além. Vai muito além. E porque, quer dizer, coisas que... Na nossa tempo, assim, a gente não tinha essa maturidade, não tem esse pensamento. E as crianças têm muitas percepções, né? Eles percebem as coisas de forma muito rápida. Então, por mais que você blinde de muitas coisas, eles percebem outras que vão acontecendo e eles vão fazendo os links, né? Na escola. Então, na escola. A gente não vai tirar eles do mundo, mas certas situações... a gente teve uma experiência a semana passada que a Manu tava numa festinha e aí, brincando, foi lá, tava o cabo de guerra e ela perdeu. Aí não soube lidar com a frustração dela da perda. Aí foi lá e soltou um palavrão. Eu falei, ué, onde saiu isso? Eu estava na festa, né? Eu falei, fechou. Eu não vou fazer... aquela... Em casa a gente conversa. A gente passa cada situação. Olha,
prepara o coração, irmão Tennyson. Meu Deus. É isso, é só aquele em casa a gente conversa. Porque o senhor tá guardado. Porque assim, por mais que a gente tenha cuidado dentro de casa, o mundo tá aí. Ela tem, né, ela vai no balé, ela vai até na igreja a gente vê que tem criações completamente diferentes. Sim. Enfim, aí cheguei, conversei, falei, você falou isso? Aí falei, expliquei, fui na Bíblia, falei, ó, o pecado, ele existe, isso é um pecado. Falei, o que você tem que fazer agora? Fui lá confessar os vossos pecados. Aí, tudo biblicamente. Importância, né? A importância. Então, você vai discipulando. É cansativo? É cansativo. Educar é cansativo, né? Mas, e isso que tá se perdendo hoje em dia. Então, eu vejo que o Ministério Infantil, ele tá aqui para isso, para ajudar. É a porta de entrada do evangelho na vida, né, de uma criança hoje. Que você trabalha com jovens, eu creio que jovens têm chegado complicado para você. Sempre. E se a gente... Os jovens... A galerinha que só Jesus. Só Jesus. Galerinha de só Jesus. E assim, se você planta lá do início, você já consegue fazer, ensinando a verdade, fazer com que eles consigam identificar aquilo que não é verdade, a mentira. Eu não vou conseguir falar para ela todas as mentiras, porque as mentiras, como a gente falou, o mundo é caído, a gente vive num mundo caído desde né, do pecado. E elas vêm de várias maneiras, revestidas, né? Mas a verdade... São as ofertas, mas a verdade é uma imutável, só, né? Ela é imutável. Até porque no culto ali passa o quê? Uns 40, 50 minutos na salinha? Por aí, né? Então... Depende da duração da pregação, mas uns 40, 50 minutos. E o resto? Aí volta para casa. Às vezes, em casa pode não ter o mesmo, né? A mesma coisa... A mesma verdade, vamos dizer assim, né? Que ouviu ali na salinha, a criança encontra uma realidade dentro de casa não diferente. Vive, né? Aquilo que aprendeu, mas... Aí chega na escolinha, já é uma outra realidade. Imagina isso, e criança absorve muito rápido. Muito rápido. Então, vai pegando informação, e quando vê... E a salinha, a gente faz muito isso. A gente traz a Bíblia pro dia a dia delas. Não, a gente... eu tenho esse entendimento e foi muito por meio também do meu discipulado, de como a nova vida, né? A gente foi crescendo na nova vida, como eu fui crescendo também. A palavra, ela é a verdade. Então, assim, antes até mesmo de eu ensinar, o que a gente vê muito hoje em dia, as crianças sabem quem é Noé, as crianças sabem quem é Moisés, que Jonas Davi. Foi engolido pelo peixe grande. As crianças que não frequentam a igreja. Pois sabe cantar as musiquinhas, sabe? Pois é. Só que qual é a aplicabilidade disso pro dia a dia delas? Entende? Eu posso explicar a história de Noé, que normalmente hoje que a gente vê é que, nossa, Noé foi um homem fiel, um homem íntegro. Deus, a gente dá as atribuições a Noé. Mas do que a gente, né, os ministros, para trazer a realidade para elas, olha, é a redenção. Ver o evangelho em todas as histórias. O amor de Deus imutável por Noé. Independente, óbvio que as características de Noé são importantes, sim, mas o amor, a misericórdia do Senhor pela humanidade fez com que Noé e toda a sua família... Então, é trazer essa aplicabilidade para o dia a dia delas. Então, a gente está falando de uma coisa bem mais profunda do que, de repente, até as pessoas, né, que não têm esse conhecimento, vai mais uma vez desenhar Noé, dizer que ele foi um homem íntegro e bom e acabou. Não, a gente está buscando o profundo, a essência do evangelho para essas crianças. Isso aí. E que é isso que é importante, porque quando chega lá no Tennyson, vai saber quem é Noé, vai saber quem é Jonas, mas de repente não tem a ideia de quem é Deus. Verdade. Quem é Jesus? É verdade. De quem é o Espírito Santo? O que é essa trindade? Entende? É muito mais profundo do que eu só chegar lá e começar a explicar que não foi uma baleia, era um peixe grande. Superficial, né? Aquela coisa superficial. Então, isso também eu vejo que é importante a gente passar para todos, né, que estão nessa... Eu falo que é um pastoreio. As meninas que estão lá, né, na freguesia também comigo, as que estiveram comigo também no Borel, eu falo, gente, é muito mais do que cuidar do filho de alguém
ou passar o tempo para não prejudicar o culto e a palavra para os adultos. Então há também essa questão ali da equipe, né, da preocupação, da capacitação dessa equipe que atua no Geração Vida, porque então tem que estar todo mundo alinhado, porque eu estou entendendo assim, tem uma importância de estar tudo muito conectado, para não ser, entrou hoje a tia Roberta, amanhã entra a tia X e aí ela não tá atuando nesse profundo. Sim. Ela vai só falar que a serpente veio e Eva comeu o fruto e aí deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, né? Então, assim, há essa capacitação, essa passagem de conhecimento, vocês fazem algo estruturado assim, discutem sobre os temas, as histórias que serão contadas. Como é que funciona isso? Então, a minha realidade é um pouco mais fácil, porque somos uma igreja pequena. Sou eu e mais 3. Então, ao total, somos 4. A gente tem um currículo, por exemplo, agora a gente está falando dos frutos do Espírito. E aí, cada domingo de manhã, domingo de noite, a gente começou primeiramente, né, falando de todos os frutos do Espírito, Gálatas 5, 22. E massificando para as crianças. Todo domingo de manhã, domingo de noite, a gente vai falar de todos os frutos. Bondade, a paciência, a benignidade, a paz, o amor, a alegria. E toda a aula... A gente revisa o que foi dado, todos os frutos até ali. A gente recita o versículo. As meninas outro dia já estavam para todos não há lei. E decoram. Eles e daqui a pouco elas estão falando, elas estão memorizando. E aí a gente se conecta. Vamos falar da bondade. Aí a gente leva um exemplo de uma história bíblica de bondade. Nossa, que legal, hein? Ontem a gente estava falando da questão da criação, foi o que? Da benignidade, como Deus é bom. E aí fomos para Gênesis, falando que a criação, tudo que Deus fez é bom, a luz era boa. E aí a gente foi, para tudo tem uma aplicabilidade, tá vendo? Ó, Deus está falando aqui em Gálatas, no Novo Testamento, desses frutos, mas tá vendo como ele exemplifica isso em toda a sua palavra, desde o Antigo Testamento? Faz muita diferença para a criança, né? Do que ideias soltas. Eles precisam visualizar aquilo acontecendo na história, do que está escrito. Porque tudo tá aqui, né? E eles entendem, né? Às vezes a gente pensa, mas é criança, não vai pegar essas coisas, mas não, fica aqui, ó, tudo, né? Eu vou te falar, entendem. E guarda, assim, tem coisas que o Arthur traz da salinha, que ele não traz na hora. A gente sempre pega ele da salinha e, filho, qual foi a lição hoje e tudo mais. Aí ele, às vezes, conta, fala uma brincadeira. Passa um tempo, ele vem com uma história, vem com uma coisa, e a gente pergunta... Ainda não chegou nesse estudo em casa, nesse discipulado que a gente faz com ele em casa, e a gente perguntou, meu filho, mas onde você aprendeu isso? Onde você ouviu isso? Aí ele fala, foi a tia Jéssica, ou ele falou a tia Cida, ou a tia Grazi que deram na aulinha. Aí você fica, meu Deus, teve isso na aulinha das crianças. Que isso? Então, é um nível, é muito mais do que contar aquela historinha realmente da Arca de Noé, que os bichinhos vieram, né? Sim. E é mais profundo. E é muito gratificante. Pra gente, eu falo pra mim, pras meninas também, como a gente cresce, porque cada aula é um estudo. Você se prepara, né? Você trazer uma linguagem com a qual eles entendam, uma atividade para fixar em relação àquela aula. Então, ontem a gente estava falando da criação, pegamos um monte de florzinhas, fizemos um mural com os elementos da natureza, para botar tangível aquilo que está vendo na Bíblia. Entendeu? Por deixar de ser o abstrato para ser o concreto. E é isso que a gente faz na salinha. Então é muito mais do que um só cuidar. É entender que a gente fala muito isso, a Cida também fala muito isso, né? Não é a tiazinha da salinha que você vai deixar seu filho lá para cuidar. Não somos babás, cuidadoras, recreadoras. Não, a gente está ministrando aquelas crianças. A gente ora pelas crianças, impõe a mão sobre elas. Crianças manifestam o poder do Espírito Santo. Crianças falam em línguas. Então, assim, é o poder de Deus. É isso que está falando. É dele o reino. Verdade. Se são delas o reino de Deus, todos os dons estão para elas também. E cabe a gente lapidar.
Dia desse eu vi um vídeo, né? Eu gosto de rios, eu fico mandando. Aí eu vi um vídeo de um garotinho na igreja, muito grande a igreja, e ele pregando. E pregando e falando, e deu glória, e não sei o que. Meu Deus. E você vendo assim, você fala, gente, que incrível. Como é que pode, que incrível, né? É. Porque não é fácil você, como adulto, você chegar diante de uma pequena plateia, um pequeno público, né? E você falar algo, porque você tem que ter certeza do que você está falando, você tem que estudar aquilo que você está falando. E ele falando, citando um versículo, passagem, eu falei, rapaz, profeta. Porque é uma convicção, né? Que a Roberta até falou isso no início, e por isso que eu imagino, assim, quão incrível é trabalhar com as crianças, porque eu tenho essa coisa no coração de discipular o Arthur, né? Porque a gente vai falar sobre isso também, a importância dos pais, a Roberta já falou muito bem, né? Não adianta terceirizar isso. Então, esse trabalho tem que continuar, tem que ser em casa. Mas eu fico impressionada, assim, né? Eu e Pedro, a gente tem essa rotina de discipular o Arthur, o quanto para eles há uma convicção muito grande. Uma vez o Arthur veio assim, indignado da escola, porque ele tinha orado por uma determinada situação e não aconteceu. Eita. E aí ele falou, mamãe, não é possível, porque eu orei e não aconteceu. E aí você fala, tá, agora vai ter que explicar, né, que... Não de Deus. É o não de Deus, mas veja só, essa questão, né, eu tava ali tentando trabalhar com ele porque ele tem certeza que se ele ora, acontece. Então, eu não queria de modo algum frustrar isso, porque isso é uma verdade. Pode não acontecer da maneira como a gente espera, mas acontece sempre alguma coisa. Então, mas veja que, eu sempre falo isso, tudo é uma grande oportunidade de pregar o evangelho para as nossas crianças e colocar lá bem dentro do coração. Mas eles têm isso, e é por isso que ele vai lá, né, esse menino que você viu, com tanta autoridade, porque ele acredita naquilo. Às vezes a gente tem uma fé que duvida, né? Eu vou fazer isso, mas ele não, ele tem certeza. Como foi falado, racional, e a gente começa a racionalizar muitas coisas. E eles não, eles são o quê? Entender. Vou ali, se foi ensinado que existe uma fé que cura o cego, o paralítico, porque essas histórias são, né, massificadas. Ele tem certeza. Eu não tenho dúvida que se chegasse um cego, ele vai orar e vai... Cadê? Como é que ele tem certeza daquilo? Então, isso é muito importante. E a gente tem visto, e aí eu puxo já o gancho para isso, né? Essa certeza, essa convicção das nossas crianças, essa pureza, faz com que aconteça o cenário de hoje em dia. Os ataques incessantes, diretos, assim, não é possível, não tem quem não esteja vendo, não precisa nem estar dentro da visão cristã, né, propriamente dito, até quem está fora dessa visão está vendo o quanto as nossas crianças estão sendo atacadas. E há um motivo, eles são um tesouro, né? É um verdadeiro tesouro. Com essa fé, com essa convicção, eles sim podem mudar uma geração, podem mudar a história. E aí a gente vem vendo aí o inimigo atacando as nossas crianças. Qual é o papel da igreja, né? E aí, enquanto salinha, projetos, a gente já ficou aqui impactado, né? As crianças missionárias, um projeto missionário de crianças. Qual é o papel da igreja nesse combate que tá assim, né? Tem que ser um combate ferrenho mesmo, tem que ser algo, a gente tem que despertar para isso, que não há mais tempo de, como você falou, vou deixar ali no videozinho que eu tô cansada, porque enquanto isso, estão trabalhando na mente das nossas crianças, o diabo, várias estratégias. Então, qual o papel da igreja nessa conscientização, né, desses ataques? Então, a igreja... E aí a igreja como um todo, né? Membresia, liderança, membresia, as próprias crianças. Entender a importância delas no reino de Deus, para o crescimento do reino. A gente, né, falamos aqui no início que não é a igreja do amanhã, é a igreja do hoje. Mas as gerações futuras, elas vão ser impactadas por essas crianças de hoje. Verdade. E para eu ter crianças conscientes, crianças
voltadas para a palavra, crianças conscientes de quem é Jesus, crianças redimidas pelo poder da palavra de Cristo, a gente precisa estar discipulando essas crianças. Eu preciso de uma igreja que tenha uma salinha que pregue a palavra. Eu preciso de uma família forte, é o que o nosso pastor fala, uma igreja, né, famílias fortes, uma igreja forte. Então, o agir, a ministração das crianças, ela vai muito além da salinha. Para eu ter pais intencionais, né, aqueles pais que estão discipulando seus filhos em casa, que não esperam só o domingo para ler a palavra, mas leem a palavra todos os dias, que fazem um catecismo com seus filhos, que vão fazer um passeio e tem a oportunidade de, aqui, ó, o sapinho, a cobra comeu o sapinho, tá vendo a serpente quando fala lá em Gênesis? Você trazer a cosmovisão nossa, que é bíblica, para todas as nossas áreas da vida. Sim. E para eu ter pais conscientes, eu preciso estar desde os jovens, desde o casamento, tá instruindo, né? Tá tudo ligado, né? Tudo ligado. Para bons casamentos, entendeu? É o homem saber qual é o papel dele dentro de casa, de sacerdote, verdade, de amar a sua esposa, isso é muito forte, né? Como que eu acho que eu nunca tinha pensado, eu tinha pensado nessas caixas, assim, mas eu nunca tinha pensado, né, que começa dentro de uma salinha, que vai lá pro grupo jovem, depois tem, né, a preparação pro casamento, o ministério de casais e o de pais. Vai estar tudo linkado, porque o reino de Deus, ele é único. Então, é essa a nossa importância como igreja. O ministério de casais tem que estar ali discipulando aqueles pais, fala, pai, não fica deixando seu filho no YouTube o dia inteiro, não. O que ele tá fazendo naqueles jogos ali? Hoje em dia, na minha época, né, Phantom System era jogo eu comigo mesmo. Se meu irmão não quisesse jogar, eu tava lá jogando sozinha. Era Super Mario Bros. E ficava lá, tudo ótimo. Hoje em dia, não. Né? Tava jogando lá com o cara do mundo todo, né? É verdade. Entendeu? Você vê essas inteligências artificiais que agora nem a cara é a pessoa que tá ali atrás. O negócio de jogo é triste. Ou coisinha triste esse negócio de jogo. Essa galera que gosta de jogo. Tênis. Não, cara, mas prossiga. Eu queria só fazer uma coisa dessa tua blusa. Esse negócio de jogo. Esse controle, né? Controle, não tô entendendo. Mas a questão não é o jogo, não é o YouTube, mas é a falta de disciplina, de você cuidar, de monitoramento, você né? Um equilíbrio, né? Pra tudo, né? É você, então, assim, a igreja ela tem que estar em oração, orando pelas crianças, orando pelas escolas. Os pais, nós pais, temos que ter essa atenção também na escola. A gente se preocupa muito, né? Tem aprovação no vestibular, tem isso, mas a sua escola, quais são os valores que estão sendo passados? Isso é muito importante. Entendeu? Meu esposo, a gente fez uma escolha. Não que a escola não deva ser de qualidade, mas primeiramente a nossa opção era passar os ensinamentos que eu e ele estamos passando dentro de casa. É verdade. E não dá conflito. Vai dar bug no sistema. Eles passam muito tempo na escola, né? O quanto isso tem que ser uma coisa assim... que eu falo, né, por experiência própria, e você com certeza também vai falar isso, quanto oração foi para isso, né, da direção de Deus, o quanto eu e meu marido, a gente pedia a Deus, mostra a escola, prepara a escola, porque é isso, senão é uma luta muito grande, né, de ideologias que são faladas, né, de coisas que são massificadas, e aí volta aquele serzinho pequenininho, cheio das ideias que, né, foram ali disseminadas e completamente contrária à palavra. Ideia, dúvida. Isso, mentiras. Né? Então, orar, né, até qual é a intercessão, ela é fundamental. Você impor as mãos sobre os seus filhos. Eu falo isso também com as meninas. Orem pelas crianças. Repreenda demônios que possam estar atuando na vida delas. E isso é de extrema importância. Nós, pai e mãe, eles já têm uma autoridade instruída por Deus. Nós somos servos, mas dentro da nossa casa nós somos nós quem governamos. Nós somos literalmente cristãos, a imagem de Cristo. Cristo foi isso. Cristo foi um servo que governou. Né? Ele tem o governo de tudo, mas ele veio para servir.
né? E é isso o nosso papel dentro de casa. Nós somos servos, mas devemos governar o nosso lar, saber com quem nossos filhos estão falando, o que nossos filhos estão fazendo, olhar a mochila, com quem está falando. Ah, mas tem que ter a privacidade. Que privacidade, meu irmão? A privacidade não tem condições. É muito mimimi, né? Não, desculpa, eu não sei se eu posso falar isso. Não, mas a gente tá, né, numa né? coisa de autonomia e guardar as devidas proporções, é claro, né? Para cada idade você tem uma questão de dar autonomia para a criança, dela vestir a sua roupinha e tal, mas tem muito essa coisa, né, de autonomia, privacidade, o individualismo. Não, peraí, não há individualismo, nós somos uma família, né? A igreja é um corpo bem ajustado, então tem que estar tudo ali. É muito preocupante, porque criar filho é de uma complexidade muito grande e às vezes a gente também deixa passar algumas coisas. Por exemplo, igual a Roberta está falando, crianças manifestam, tem manifestações demoníacas. Tem muitos pais que nem acreditam nisso, que falam, não, criança é um anjo, né? Eles não tem pecado, não tem nada. Então cria aquela coisa de que não, o diabo não atua ali. Mas não é uma verdade, né? Vocês mesmo têm essas experiências de que sim, crianças manifestam, né? Infelizmente, então, né? infelizmente são, né? Muitas vezes até usadas para todo um contexto ali familiar. Então, a importância, né? Desse acompanhamento bem de perto, a oração, e do né? preparo, né? De quem tá ali lidando com a situação. Sim, a gente tem... E criança fala tudo, né? Você pode Total. não falar, mas chega lá na salinha e fala tudo que aconteceu. Ei, mamãe brigou com o papai fez isso, papai fez aquilo. Então, assim, a gente tem que ter um olhar atento. Alguma coisa que aconteceu, chega, conversa, fala com a liderança, fala com o pastor. A gente tem tudo que, né, eu vejo alguma coisa assim, a gente, pode falar comigo, se deu alguma... Porque a gente vive num mundo... Em algumas situações, crianças têm mais liberdade de falar com um tiozinho da escola, um professor ou uma tiazinha da salinha, do que falar dentro de casa. Porque tá todo mundo no seu casulo celular e não conversa dentro de ritmo casa. frenético da vida, né? Trabalho é isso, é aquilo, responsabilidade. E às vezes o tempo para parar para criança. É verdade. Isso a gente tá falando de criança que liga muito com a adolescência, né? Sim, tá tudo engloba ali, né? Aquela galerinha. É aquilo que a gente falou, né? São os degraizinhos que a gente vai subindo. Então a igreja ela precisa estar atenta realmente a isso. Por isso que a Bíblia diz, né? Que ensina a criança no caminho, né? Que ela deve andar. Por isso que é importante. A Bíblia, como a Roberta falou, não tem nada em vão e ela é perfeita. Então, quando fala que é para ensinar, é importante a gente ensinar, né? É importante a gente falar, é importante a gente pregar para essas crianças, porque lá na frente, quando ela entrar na juventude, na adolescência, ela vai ter uma bagagem do que ela aprendeu na salinha, no Geração Vida, ou seja, cada igreja tem um nome, né? Na nossa Geração Vida tem outras igrejas que tem outros nomes da salinha ali. Então, seja onde for, na igreja que for, ela vai ter uma base. Ela vai estar aprendendo. Quando chegar lá na frente, alguém falar alguma coisa para ela, vai dizer, ué, mas não foi isso que eu ouvi. Foi isso que eu aprendi. Né? Vai soar estranho. Né? Isso aí. E eu acho que é essa lacuna que fica assim, aquela galera, por exemplo, a gente que já conheceu a Cristo mais na frente. Não teve aquela base assim de, sabe, trazendo pro meio do futebol, é aquela escolinha, né? Aí depois vai pro juvenil, junior e tal. Vai subindo. Então, quando você pula etapas, esquema etapas, aí você tem que meio que, né, aprender. Isso aí, né, do tempo perdido. Fazer um supletivo. Faz um supletivo com ele, está sendo ali construindo cada degrauzinho, isso, né? Incrível, é incrível. O quanto que a igreja também, o corpo, né, os trabalhadores, essa família, o quanto isso é importante para as crianças, né? Muito. As referências que são trazidas, porque tem principal ali, o pai e a mãe, né? Mas aí aquela criança tá vendo os diáconos, a oração, trabalhando, o ministério de louvor, a igreja acontecendo. Sim. O quanto que isso para eles é assim, já começa a ser aquele alvo de inspiração. Sim. Cresce nesse ambiente, né? Cresce nesse ambiente. Aquela coisa de adoração. Eu desse também eu tava passando no Instagram, maravilha, esses dias. Aí eu passando assim, eu vi
crianças num culto de adolescente, criança, assim, jovem adolescente. As crianças chorando, uma orando pela outra. Isso, gente, eu na idade dessas crianças eu não sabia nem que era orar, né? Muito mal, né? Então você... Muito obrigada pelo meu dia, amém. As crianças se derramando ali, sabe? Buscando a Deus, buscando ao Senhor. Isso é muito lindo. Maravilhoso. Sei lá, eu fico e enche o nosso coração de esperança, né? Isso, tem uma geração que tem fome, que tem sede da presença de Deus. É isso que a gente tem que buscar, né? Encucar. A palavra de Deuteronômio, ele fala isso, encuca. Verdade. Encucar é você botar, entranhar no coração da criança a palavra dela, a palavra dele. E porque é o que eu falo, né? Eu falo muito isso lá em casa. A palavra, ela vai onde eu não vou conseguir ir com as minhas filhas, onde você não vai conseguir. Quando ele estiver na faculdade, você não vai estar atrás dele. Mas quando alguém oferecer alguma coisa ruim, vai vir aquela palavra que você pregou no dia tal. O Espírito Santo traz a memória. Isso aí. Ele pode querer fazer a escolha dele, mas a palavra vai estar ali. Ele vai se lembrar que aquilo ali, de repente... Porque é ensinar. Se a gente mostra a verdade, eu falo, é doutrinar a nossa vontade. Se você ensina o belo, o estranho vai soar, não vai cair bem. Outro dia a gente estava falando estava no shopping comprando maquiagem. Aí tinha uma moça com piercing aqui, piercing lá. Aí a Manu pra mim, mamãe, Papai do céu não se agrada de piercing no nariz, brinco no nariz, brinco na sobrancelha. Falei, não, mano. Aí você vai toda explicando. Mas aquilo pra ela já causou uma estranheza. Quando você chega, a gente começa a normalizar tudo. É um filme da Wandinha, agora que tá na moda. Tá. Gente. É legal. Óbvio, sempre teve desenhos que incutiam coisa diabólica, sempre teve. Cabe a gente orientar, ver o que vai ver, explicar, de repente sentar junto e falar, tá vendo? Isso daí não é legal, isso daí não agrada a Deus. Mas quando ela vê uma Wandinha, nossa, já acha estranho, né? Estranho. É fora do contexto. Eu não preciso chegar e falar, não veja, porque isso não agrada a Deus. Sim. Mas aquela caveira não vai ser legal, aquele escuro tudo não vai ser preto, legal, aquele tudo preto vai soar estranho. Mas eu preciso ensinar o belo. É porque tá fora do contexto do que ela vive. Mas aí é aquilo que a gente estava falando ali. Se eu não vivo, se eu não ensino, alguém vai ensinar. Exatamente. E é o perigo, tá ali, né? Esse é o perigo. Se não tem alguém para ensinar coisa boa, com certeza tem para ensinar o mal, né? Porque aí as ofertas são diversas, né? Sempre tem. Então, assim, não é questão de ser errado, ser certo. Aí foi que eu falei, brinco no nariz. Não tem nada que fale. Mas você vai se achar bonita? Será se vai te agregar em alguma coisa? É você trazer a palavra de Deus para aplicabilidade do dia a dia. Você vai passar por algumas vergonhas? Vai, né? Vai. Dessas vergonhas eu ainda não passo. Vai passar. Passarei. Vai passar. Passarei, mas ainda há alguns anos. Né? Daqui a pouco você vai passar. Mas... E como é que você e a equipe, né, do Geração Vida lida, assim, com situações? A gente sabe, como você até falou na sua experiência, tem crianças que carecem mais de uma atenção ou de necessidades especiais. Essa é uma outra realidade que a gente vive hoje em dia, né? As crianças que têm as necessidades, que demandam, né, de uma atenção. Sim. Como é que a igreja e o Geração Vida tá lidando com isso? Até de preparo mesmo, para que a mãe e o pai possam estar lá no culto, mas assim, tranquilo, de que... porque muita mãe e pai fica constrangido, né? Não, porque o meu filho tem isso, aquilo, ou uma questão de comportamento, ou um temperamento, ou então é aquela criança que você falou, mais carente, né? Às vezes quer um colo, quer... Como é que vocês lidam com isso na salinha? Eu falo muito, primeiro a gente ora. Vamos orar. Deus dá o discernimento. Que é importante. Mas, óbvio, a gente tem vivido um tempo, uma geração que realmente passando por desafios. Ontem a gente estava conversando isso também na igreja, dessa questão, dessa juventude, dessas crianças.
a quantidade de diagnóstico de autismo, de ansiedade, de hiperatividade, coisas que, pelo menos na minha época, ou não tinha diagnóstico, ou não era sabido, ou não tinha tanto. São coisas que né, a gente não sabe. E é um desafio que a igreja de hoje está passando também. Verdade. Hoje você vê igrejas aí grandes tendo ministérios de inclusão, ministérios específicos para receber não só essas crianças, como as famílias delas. Verdade. Que precisam ser cuidadas, precisam ser acolhidas. Principalmente as famílias, porque as crianças, elas estão ali, é terreno fértil, Sim. é terra fértil. Independente de ser deficiente físico, intelectual, vai brotar. Verdade. O que a gente vê são frutos vindos como... assim como crianças neurotípicas. Mas precisa ter uma atenção especial, um cuidado especial da igreja. E não falo só da liderança, não falo só dos professores, falo também de nós, membresia cristã, Sim. não olhar, tá gritando, porque isso constrange. É verdade, tem que ter um olhar de amor, de empatia, né? Misericórdia, porque é isso que Deus espera de gente, Cristo espera isso da gente. Às vezes a gente é muito milindrado, isso sim, assim, é o negócio, né, dessa geração de milindre. A criança tá fazendo, aí já fica todo mundo, olhando. Esses pais não tem pai, não, essa criança. E isso é terrível, porque isso constrange, afasta, né? E é sempre bom perguntar, né? O que Jesus faria nessa situação, né? Não muito longe. A gente, quando tem filho, eu não sei você, mas eu, quando, né, as meninas pequenas, eu vou com criança, vai dar um trabalho, a criança vai gritar, vai atrapalhar o culto. Aí nisso você já começa, não vou Muitos não vão, né? Muitos não vão por isso. Só que, não, tem que ir. E o irmãozinho que ature, porque eu também tenho que ouvir a palavra. Sim, é verdade. Deus espera-se de mim, eu tenho que estar congregando a comunhão dos santos, a palavra de Deus fala. Verdade. Óbvio que a gente tem que ter um mínimo de ordem, um mínimo de decência, um mínimo de disciplina, mas é isso, é olhar com olhos de amor. A igreja, ela tá... a gente tem muito que avançar nessa questão. Verdade. Hoje, o que mais tem também é informação. A gente estava teve um curso que a diaconisa Cida divulgou sobre o ensino bíblico para as crianças autistas, a quantidade de crianças que têm chegado, e glórias a Deus por isso, porque Deus está enviando. Verdade. Com certeza. E se Ele está enviando, Ele quer que a gente se capacite para receber. Verdade. Porque não adianta eu achar que, nossa, me dá muito trabalho, a gente só quer reclamar. A gente só quer reclamar, mas eu tenho medo, mas eu não consigo. Meu amado, vamos lá. Nada é fácil. Nada é fácil, é sacrifício. Nada é fácil. A gente tem que estar muito preparado. E dentro de tudo isso que a gente está falando, quais dicas você poderia assim, deixar, né, para aquelas pessoas que sentem esse desejo de trabalhar com crianças, mas assim como você um dia não tinha a mínima ideia de como fazer isso, né, dos desafios que sabemos que qualquer ministério é assim, seja ele louvor, jovem, né? Até mesmo você fazendo ministério ali externo, levando alimento. Qualquer área da igreja requer um desafio. E com as crianças também é assim, né? Mas que dica, que sugestão você pode estar deixando, estar passando para essas pessoas que têm essa vontade, têm esse desejo, mas não sabem por onde começar? Primeiramente, procura a liderança da igreja. Ele vai dar glória a Deus. Vai glorificar de pé. A igreja glorifica de pé. Mas, primeiramente, eu creio que a vontade, se a gente deixar essa vontade aflorar, tudo flui. Tudo acontece. Eu nunca pensei em estar no Ministério Infantil. Na verdade, eu nunca pensei em nada. A gente vai levando e Deus vai capacitando. O vento vai soprando. Eu nunca tive assim, tem o louvor pra mim, a pregação. Não, nada na minha vida espiritual foi assim. Foi Deus que foi me guiando. Só que a gente precisa do eis-me aqui. Eu preciso me colocar disponível, voluntariamente. Então, eu creio que o primeiro passo é isso. É você ter uma noção da missão, da visão, primeiramente da sua igreja, e segundo, do Ministério Infantil. Entender que esse ministério ele tem que ter uma missão, visão, valores que são passados, né, no nosso caso, a doutrina bíblica, a confissão de Cristo como seu único suficiente Salvador e a pregação da palavra. E se capacitar.
Hoje a gente tem cursos, informação, não precisa nem fazer curso, né? Gente. A gente tem muita informação, o YouTube tá aí, o Instagram tá aí. Deixar ser usado pela igreja, a gente está falando muito isso da igreja. Lá em Tito fala dessa questão das mulheres mais velhas, tem essa responsabilidade de instruir as mais jovens. Então busque as mulheres mais velhas da sua igreja. Sim. Você, eu não sei, não tem como lidar com meu filho. Amada, tem exemplos, vai buscar a mulher do pastor, vai buscar uma mulher de referência que já tenha passado por isso. Você quer dar aulinhas para as crianças, converse com a liderança da sua igreja, do Ministério Infantil. Olha, eu tenho vontade, mas eu não tenho muito jeito. Vai acompanhando. Sempre vai ter auxílio, né? Sempre. E Deus vai abrindo portas. Porque quando ele vê uma vontade, ele abre um meio. É verdade. Né? A gente precisa ter vontade. Quando a gente não quer, a gente arruma desculpa. Se disponibilizar, né? Se disponibilizar. E a palavra de Deus, ela fala isso, né? Lá em Mateus, ele fala que ai daqueles que são os causadores do tropeço dessas crianças. Né? Melhor seria que fossem lançados ao mar. Então, assim, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero ser pedra de tropeço para criança nenhuma. Pelo contrário, a gente precisa ter essa consciência que somos pastores, todos nós temos esse ID. Óbvio que cada um, Deus derrama dons específicos para cada um. Mas não crie bloqueios preconceituosos. Né? Porque muita gente vai falar, não tem paciência com criança. Criança é muito... E quando a gente vê, na verdade, não é nada disso. E não é. É super... Eu sou suspeita pra falar, né? Mas é super edificante. É super... crescemos muito espiritualmente. Sim. Isso é muito bom, né? A gente ouvir o outro lado, porque acredito que você aqui tá como mãe também, e nem como sempre... mãe. Você vê que eu misturo os negócios, os assuntos. Tem hora que eu falo como mãe, tem hora que eu falo como... Mas isso porque nem sempre também você tá dando aula ali. Tem uma outra professora dando aula da sua filha. Então você também tá falando como mãe. A Thay aqui também tá falando, né? Contando experiências como mãe. E isso é muito legal, porque você vê que de fato não são só as historinhas. É vida com Deus, crianças que estão tendo vida com Deus. Verdade. E isso é o que fecha, né, a questão de uma importância, e isso é o que como isso é fundamental para a igreja, né? Sabemos que existem realidades diferentes das igrejas, nem toda igreja tem de repente uma estrutura, né? De ter uma salinha estruturada para ter aquela melhor das aulas, mas é importante ter pessoas sempre disponíveis para trabalhar, lapidar, lidar com essas crianças. Porque elas, como estamos falando desde o início, elas são a igreja de hoje. De hoje, né? Elas ganham almas, né? ganham outras crianças, chamam outros coleguinhas. E isso... Só assim também um adendo, né? Falando dessa questão do se voluntariar, da importância também do voluntário masculino, porque fica muito restrito, né? As mulheres, as tias. É verdade. E principalmente os homens, as crianças, os meninos, eles precisam ter esse exemplo. Uma figura ali, uma né? Uma figura. Nossa, é muito interessante mesmo, né? Porque a gente não do tio ali, né? Não tem, entendeu? Aí chegam... Por que a gente já vê hoje uma realidade da igreja com muito mais mulheres que homens? Verdade, atuando. A maioria das igrejas você vê uma membresia muito maior feminina. E aí os meninos, as crianças estão ali, só a tiazinha assinando. Será que ele vai ter essa vontade de, nossa, eu quero ser um pastor, eu quero ser um professor? Porque ele não tem um exemplo, ele não está vendo ali nenhum homem dando aula. Né? Então isso é importante. E como a gente vê essa questão do exemplo dentro de casa. Uma vez eu tava até dando a aulinha pro Arthur, aí a Thay tava pregando, ela falou assim, minha mãe hoje tá lá em cima pregando, você vê o orgulho, entende? Entendimento dele, né? Entendimento, e eu passo isso também com a Manu, ela, hoje o papai tá lá pregando, hoje... Então, assim, que seja um chamariz para pai e para mãe, porque a criança, ela é uma evangelista. A criança, ela traz pai, ela traz mãe, ela traz tio para a igreja.
Ela chama, porque todo mundo quer ver, né? Eu falo lá, o pai não tá na igreja, não. Chama pra apresentação do pai. É verdade. Quem não quer, né? Entendeu? E eles são isso, né? Da referência. Eu sempre falo sobre isso, assim, é um tema que mexe muito comigo, é herança geracional, né? Eu penso, isso é o que eu tenho de deixar pro meu filho, o que eu quero deixar? A palavra de Deus fincada, marcada no coração dele. E eu não posso deixar isso só falando, né? Que é assim, que não é. Então a gente tem que viver isso. E eu tinha separado, né, o que tá lá em Provérbios, assim, eu amo, né? Provérbios 22, a gente conhece muito bem, né? O versículo 6, mas o verso de número 15, ele é impactante, né? Porque diz assim a palavra do Senhor: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E aí, lá atrás, né, quando não tinha, assim, tanto entendimento, o Espírito Santo não tinha atrás da revelação, eu ficava, nossa, mas a vara da disciplina, né? Eu já pensava logo... Ruim, né? Varada na criança, eu vivi esse versículo um pouquinho, talvez. Vara de goiabeira? Eu também. Mas aí, depois, no profundo, né, quando a gente vê isso, assim, a tolice, ou seja... a ignorância, né, a falta do conhecimento, tá ligada a esse coraçãozinho ingênuo ainda. Mas aí quando fala sobre essa vara da disciplina, que não é a vara de goiabeira, é aquela que vai dar o quê? A direção, é que vai estar ajustando, ó. A criança vai indo assim pro lado, dá uma varinha, ela volta aqui aí ela tá indo aqui pro outro, e você dá a varinha, e você vai conduzindo essa criança no caminho. Porque não é apontar, né, o caminho, é estar com ela no caminho, conduzindo, sendo essa vara da disciplina. Então isso tem que mexer com a gente. É ensinar, é conduzir, né? Tem que mexer com a igreja, com a liderança, com os professores, né? Que a gente tem que ter um respeito imenso. Incrível. Por isso, né? Por todos os professores da escola do seu filho, da escola. Você tem que valorizar a igreja que tem esse olhar, que tem condições de ter um lugar físico, né? Para isso, para receber pessoas capacitadas. Então, isso tem que ser motivo de gratidão pra gente, né? De estar numa igreja e tem tudo isso, tem esse suporte que a gente pode, assim, né, trocar essa ideia. A gente fala tão pouco, eu sinto falta disso, né, de conversar com a tia do Geração Vida, igual a gente faz com as professoras, da escola, né? Da escola, tem que ter. E aí? Como é que tá, né, o desenvolvimento? Eu fico muito emocionada. Eu fico assim, aqui, se ficar falando de filho... Vai dar mais de 3 horas de podcast. Eu fico aqui com a vou ficar aqui e você já vai também aprendendo isso para você aplicar pro nosso... crescer e multiplicar. Que vai vir por aí. Em breve, nas locadoras. Porém... Estamos chegando ao final. Esse final eu não quero fazer, porque eu ainda tenho perguntas. Olha, então você... Vamos fazer parte 2? Vamos emendar uma vigíliazinha. Tem muito mais coisa. Todos os assuntos são assim, né? A gente pega aquele gostinho de quero mais. Mas você que está em casa nos assistindo, né? Você que gostou do tema, gostou do assunto, tem dúvidas. Lógico que o tempo, né, é limitado pra gente falar sobre diversas coisas, né? Mas se você tiver uma dúvida, coloca aí no comentário aí embaixo. Se você, de repente, estava pensando, o que eu vou fazer na igreja? Geração Vida com as portas abertas. Glória a Deus. Tá sempre de portas abertas, vai ser capacitado ali, né? Como a Roberta falou, né? Vai ser direcionado, você vai ser usado por Deus para abençoar vidas, né? Aquelas vidas que também vão estar abençoando outras vidas. Então, se você quer visitar a igreja da Roberta, que ela congrega, né? Que ela dá aula lá. É a igreja da Nova Vida da Freguesia, Estrada do Bananal 668. Acertei? Acertou! Maravilha! Você vai... Segunda casa. E você vai ter o privilégio, olha que maravilha, né? De conversar com ela, de acompanhar, a gente vai estar colocando também em rede social, você acompanhar aí também, né? O trabalho dela. E você vai poder levar, não tem desculpa, vai assistir o culto, vai deixar os seus filhos lá, né? Bem cuidados, sendo ensinado a palavra de Deus. Então, fica aí o convite. Se você também quiser, aqui a nossa igreja, né, a Nova Vida da Afonso Pena, São Francisco Xavier 173,
onde você vai também estar sendo bem recebido pelos nossos irmãos. Eu vou estar aqui, a Thay, os nossos outros irmãos também aqui para te receber os seus filhos também. Tem Geração Vida. Geração Vida também tem. Uma equipe tão amorosa quanto a Roberta, né? Exatamente. E também Inoan é incrível porque tem muita criança. É maravilhoso. Nossa igreja das crianças, gente. É muito maravilhoso. As crianças são extremamente participativas, elas brincam, elas tiram foto no final, fazem apresentação. É muito legal. Então, todas as igrejas da Nova Vida têm essa característica de ter o Geração Vida. Você pode ir despreocupado também. Se você estiver indo para Maricá, passando por ali, pertinho de Inoan, aqui logo ali, então você pode parar e participar também lá do culto, que vai ser muito bem-vindo. Bem, agradecer, né, mais uma vez a Roberta. Roberta, muito obrigado, tá? Por você ter tirado esse tempo aí para estar nos edificando aqueles também que estão em casa assistindo, possa continuar sendo usada poderosamente, né? Amém. Ali no seu chamado, no seu ministério, você possa desenvolver cada vez mais em nome de Jesus. Falando desse amor que você tem, que a gente consegue perceber, né? No seu olhar, na sua voz, na forma como você trata as nossas crianças. São assim, a gente é muito agradecida a você. Eu, como mãe, posso com certeza falar em nome das outras mães, o carinho que a gente sente que você tem pelas nossas crianças, nossas preciosidades, né? Agradecer o teu tempo, que Deus continue te abençoando a sua casa, suas meninas, né? Que a gente tenha certeza que não se desviará do caminho do Senhor. Continue abençoando o seu esposo, nosso irmão amado Flávio também, essa família que é tão querida. É muito difícil, porque a gente recebe as pessoas aqui, todo mundo, né? Todos queridos. Todo mundo na mesma família, é uma mesa de amor tão grande. Somos uma família. É uma família, então muito obrigada, tá? Que Deus continue te usando e abençoando de forma poderosa. Amém, eu que agradeço. Muito, muito obrigada, muito honrada estar aqui. Eu estava, né, nervosa, falei, gente, o que eu vou falar lá? Mas creio que é um assunto que, como a Thay falou, eu amo e eu vejo essa importância e eu tento passar essa importância para todos. A importância dos pequenos no reino de Deus, desse crescimento. E assim como diz a palavra, né, lá em Hebreus, lá em 2 Pedro, que fala pelo contrário, cresçam na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E é isso que a gente precisa crescer a todo dia, na graça e no conhecimento, e ajudar os nossos pequeninos também, porque serão adultos muito melhores. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Agora precisamos, né? Você que está assistindo. Nunca te pedimos nada. Hoje, segue o nosso Instagram, vai lá no nosso Instagram, ativa lá no YouTube, ativa o sininho, né, para você receber todas as notificações. Você vai poder estar vendo os vídeos, já vai chegar para você a notificação todo sábado, 7 da noite. Sempre sai um vídeo novo com uma nova pessoa que nós estaremos entrevistando, um novo tema, um novo assunto. Você vai ser edificado e mais, compartilha, envia para todo mundo, não custa nada, 0800, olha que maravilhoso, você vai estar sendo usado por Deus simplesmente compartilhando. Glória a Deus, queremos agradecer ao Senhor por mais esse podcast e estamos finalizando mais um podcast. Tá escrito!